Agora vamos falar sobre pintura de um desenho. Vamos supor que você já fez a demarcação lá da caveira, na superfície. Agora você vai fazer o desenho na superfície já final que você quer realizar o trabalho. Seja em carro, moto, paredes, qualquer superfície, você vai conseguir fazer utilizando esse método. Utilizando o stencil, vai ficar muito mais fácil, você não vai perder a proporção. Primeiro de tudo, a gente precisa definir o desenho. Aqui eu vou te mostrar numa esfera o processo de pintura que você vai fazer. Como você vai cortar o stencil, vai se tornar algo muito mais fácil de você fazer. Você não precisa saber desenhar. Tudo o que você precisa entender é como cortar o stencil. Entendido isso, você já vai para o processo de pintura. Então, para isso, a gente vai utilizar aqui, uma esfera. E, primeiro de tudo, a gente tem que usar uma cor base. Eu usei um cinzinha, porque a gente vai fazer o desenho preto e branco primeiro, para depois a gente colorir. Isso na aerografia, principalmente na linha automotiva, a gente utiliza para realçar o desenho e fazer ele com o máximo de detalhes possíveis. Assim, nas próximas camadas, a gente só aplica a cor no local desejado. A gente praticamente economiza tinta, mas se torna um processo bem mais simples. Então, aqui no digital, a gente tem várias formas de fazer esse processo, que é a realização de luz e sombra, e depois aplica a cor onde a gente precisa. Então, para isso, eu vou usar um tom de cinza base, para a gente fazer o local da nossa pintura, e posteriormente eu vou começar a aplicar a sombra. Eu aplico um tom médio de cinza, aquele é um cinza bem mais claro, quase próximo do branco, só para a gente demarcar. Posteriormente eu já venho aplicando um tom bem mais escuro. Assim a gente já encontra todos os detalhes possíveis da referência. Essa parte escura é onde não tem praticamente luz nenhuma na referência. É por isso que é muito importante você acompanhar a referência sempre que for realizar o seu trabalho. Quando você tiver feito esses detalhes aqui, você já vai partir para a iluminação. Então você aplica a iluminação que está na sua referência. Aplicando essa iluminação, você já vai ter um objeto quase 3D. Ainda falta um detalhe, que é a parte de sombra esse objeto gera. Se no caso da caveira, ele pode estar em cima de uma superfície ou não. Se estiver em cima de uma superfície, ele vai gerar uma sombra. Se não gerar sombra, ele vai gerar algum detalhe nessa superfície que você tenha que reproduzir. No caso aqui, eu estou usando uma sombra mais intensa para você conseguir ver esse processo. E aí, você vai conseguir realizar esse processo. Você não vai ter muita dificuldade, é só realizar o desenho preto e branco e saber os tons que você tem que usar. A gente aqui usou 3 tons para fazer esse processo e você pode ver que é bem simples. Aí, posteriormente, a gente começa realizando a pintura aí. Após realizar esse processo do preto e branco, a gente vai agora aplicar cor na nossa referência. E para isso, existe mais um processo que é importante você entender. Essa parte de cor, você tem que escolher um tom mais pastel. Tons mais pastéis é puxando para o cinza. Esse detalhe, ele influencia diretamente na realização do seu objeto 3D, porque ele vai influenciar da seguinte forma. Se a gente utilizasse aqui já a cor direto, da que a gente está vendo na referência, na hora da gente aplicar a luz e sombra, essa cor iria mudar. Por causa disso, quando eu aplico aqui a luz e sombra, que é aquele objeto preto e branco que a gente fez anteriormente, você pode ver que alguns tons, principalmente essa região do meio, onde é um cinza diferenciado, ele muda. Justamente por causa daquele detalhe que eu te expliquei na mistura de cores. Aqui tem 50% de branco e 50% de preto. Aqui já tem 80% de preto e bem pouquinho de branco. Você pode ver que aquela cor base a gente já nem enxerga aqui. E aqui, como já tem muito mais branco, ele não vai influenciar, no caso do Photoshop, ele não vai influenciar no resultado da nossa pintura. Se você estiver fazendo numa peça automotiva, esse branco ele praticamente vai ter uma pequena influência. Mas isso você consegue aplicando mais tinta. Se você aplicar pouca tinta, ele já vai
mudar o tom para um outro tom, porque o aerógrafo você consegue controlar o tom usando apenas uma tinta, dependendo da quantidade que você projeta na superfície. Assim fica bem mais fácil de você realizar seu trabalho. Com base nisso, você já tem aí a primeira camada da sua cor no objeto aplicado. Dessa forma, fica muito mais fácil agora você fazer. Tudo o que você tem que fazer é intensificar mais o cor aonde tem a sombra. Justamente a gente vai aplicar um marrom um pouco mais escuro para lembrar aquela cor mais intensa da pele. Então, dessa forma, você já vai conseguir realizar aí um objeto mais 3D e mais realista. Com base nisso, a gente faz um marrom mais avermelhado e aplica suavemente na transição daquelas luz e sombra que a gente fez anteriormente. Assim você vai ter o trabalho muito mais realista, não vai ter nenhuma mancha nessa região aqui, ó, que quando a gente está aplicando, aprendendo no começo a manusear o aerógrafo, a parte mais difícil é a gente controlar a transição do degradê. Se você tiver com um aerógrafo muito próximo da superfície e for pintar, você não vai conseguir uma área de pintura muito maior, muito grande, porque o leque que sai do aerógrafo, ele é assim, ó, como um cone. Quanto mais longe, mais esse cone fica maior. Assim você vai ter muito mais facilidade na transição do degradê. Então é importante que você pratique a distância do seu aerógrafo com a superfície. Tenta fazer um degradê aplicando com o aerógrafo perto e tenta fazer aplicando com o aerógrafo mais longe. Você vai ver que isso vai influenciar significativamente no resultado. E o tanto que você tem que puxar do gatilho para você fazer essa transição se tornar mais suave. Então, com base nisso, você já tem aí um trabalho 99% feito. Essa é a parte principal e, para finalizar tudo, você aplica a iluminação, que é os detalhes finais. Após aplicar a iluminação, você já vai ter aí um trabalho mais intenso, mais realista no seu realizado. Aqui a gente está fazendo em uma esfera, mas você poderia fazer facilmente aí em um rosto ou até mesmo em um desenho, um personagem cartoon. Esse processo é o mesmo. O que vai diferenciar é o ângulo da luz que está, porque a luz nossa está intensificando bem aqui, a intensidade dessa luz, se ela é muito forte, se ela é mais fraca. Se ela já fosse mais fraca, você já teria menos iluminação aqui, mais cor da referência. Se o objeto é um metal, se não é um metal, se ele for um metal, ele vai ter uma luz muito mais concentrada e vai refletir todos os outros que estão em volta, porque a luz, quando bate no metal, ela é projetada para todos os lados e isso faz com que ela não absorva como a pele humana. A pele humana já é translúcida, o que torna mais difícil a compreensão da cor a ser aplicada na hora de você reproduzir uma foto. Então, porque ela absorve luz e espalha essa luz. Quando ela espalha essa luz, ela emite intensidades de tons diferentes de acordo com que ela é penetrada na superfície da pele. Por isso que geralmente tem pontos mais escuros de marrom ou é mais avermelhado. Por causa disso, que é a luz influenciada no interior da pele. Então, tudo isso você vai pegando ao praticar constantemente. Então, é importante que você entenda esse processo, execute aí, ó, esferas, faça esferas como essa daqui, ó, para você entender mais a fundo como você pode colocar todo esse conteúdo em prática. Esse é um vídeo bem simples, explicativo, mas você colocando em prática esse conhecimento, você vai entender como fazer qualquer arte, independente do nível de dificuldade que seja.